É, que legal, hein, pessoal? Canal Bicho Esperto hoje aí na represa do Guarapiranga aí. Represa de Guarapiranga aqui na zona sul de São Paulo, né? Olha lá, hoje um dia fechado aí, né? Mas ainda bem movimentado aí na parte aquática aí, né? Olha lá quantas velas lá, que legal, ó. Bastante turista aqui, né? É.